Metodologias ativas. Metodologias ativas para uma educação inovadora. É interessante que esse livro vai falar de metodologias ativas de maneira aberta e vai buscar uma escola aqui em São Paulo, que não tem só ela, mas vai buscar uma escola aqui em São Paulo para falar de metodologias ativas. Então, existem sim espaços, escolas, professores, às vezes a escola inteira não é, mas tem professores que conseguem ser dentro da escola. Há uma tendência desses professores serem reconhecidos pelos seus alunos, né, pelos estudantes. Porque quando você está num espaço em que você pode ser ativo, você se sente pertencente àquele espaço. Você se sente parte daquele espaço. Você é parte daquilo, você modifica aquilo, aquilo é seu também. Metodologias ativas para uma educação inovadora. Outra coisa interessante. Vai aparecer aqui o nome de escola, dessa escola. Quando eu colocar esse material lá, eu vou tentar buscar no YouTube alguns vídeos lá dessa escola. Que é uma escola aqui da cidade de São Paulo, na favela de Heliópolis, na região da favela de Heliópolis, a maior do Brasil. Dessa escola interessante. Uma das 25 escolas em que o atual prefeito foi lá e arrancou o diretor, uma delas é dessa escola retratada num livro. Paulo Freire é atacado, mas olha, diretores que também são atacados pelo prefeito. Tem que buscar na justiça seus direitos e reconquistaram seus direitos, né? O que o livro vai nos dizendo? A escola hoje precisa articular diversos saberes e práticas metodológicas de ensino para garantir a aprendizagem dos estudantes. Passados, os professores todos aprendiam uma única forma de ensinar, que era a aula expositiva, que é essa aula que eu dou aqui. Esse blá 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 que eu faço aqui. Aula expositiva. Vocês só aprendiam isso daí, olha lá, hein? E hoje, a busca é por diversos saberes, diversas práticas metodológicas. Para, além de expandir o potencial criativo, as escolas do século XXI, escolas de hoje, têm a tarefa de abrir suas portas e estabelecer parcerias e vínculos com as famílias. Portanto, é a escola que precisa se relacionar com as famílias. Não sei se as escolas hoje em dia querem. Tanto que você pode chamar, as famílias já nem vão, porque elas sabem que não vão ser ouvidas. Então, a professora falou da experiência de ontem. Não foi da semana passada, nem do mês passado, nem da vida passada. Ontem. Está dizendo ali, olha, não grifei em negrito, mas olha aqui no final do primeiro parágrafo aqui. A criança que entra na escola hoje não pode encontrar a mesma estrutura pedagógica de quando estudaram seus avós. Mas é geralmente isso que encontra. Vamos chamar as escolas particulares, então. As pessoas pagam para colocar crianças em estruturas de séculos passados. Mas, infelizmente, também é muito comum estruturas de séculos passados na escola pública. Infelizmente. Então, metodologias de ensino surgem em escolas centradas no estudante. Não sei se foi na aula anterior, nós olhamos aqui a figura do sujeito-objeto. Sujeito-objeto. Olha, volto na pergunta da professora lá, né? Sobre o Paulo Freire, a mesma coisa. A maior parte das pessoas acreditam que elas são sujeitas e as outras pessoas são objetos. Uma sociedade que se organiza assim é muito mais fácil. Se você tem um cachorro, há uma tendência, primeiro que o próprio instinto animal, porque é domesticado, mas assim, é uma tendência de você fazer várias práticas para ele se domesticar ainda mais. Várias práticas para ele se domesticar ainda mais. Ele já é domesticado, mas para ele se domesticar ainda mais. Você é sujeito e o submete. Ele é objeto. Entretanto,
inúmeras pessoas levam isso para o campo humano. Inúmeras, a maioria, quase todo mundo, a maioria. Eu sou o sujeito, você é nada, você é o objeto. Eu submeto. Eu sei, você não sabe. Eu mando, você obedece. E se a pessoa se reveste de um cargo, piora. Vira diretor, piora. Vira gerente, piora. Vira dono, piora. Nesse sentido, então, surgem escolas contrárias, né? Centradas no estudante. Que era, quando nós vimos aqui sujeito-objeto, era quando a seta se invertia. O objeto é que manda no sujeito, é a inversão. Mas hoje, as metodologias ativas são discussão central em educação, falaria, no mundo inteiro. No mundo inteiro. E lógico, eu não precisaria nem falar, né? Mas assim, se eu falo de Piaget, Piaget já é metodologia ativa. Se eu falo de Vygotsky, já é. Se eu falo Vallon, já é metodologia ativa. Paulo Freire, muito mais. Muito mais. E aqui vamos falar de outros. Para você saber que existem outros. Vai que surgem lá na prova. As escolas tradicionais têm buscado incluir novas propostas metodológicas e uso da tecnologia, mas normalmente acabam focando na preparação para provas. Está dizendo hoje em dia, como o discurso está na moda de metodologia ativa, até a escola tradicional vai falar que faz metodologia ativa, mas na realidade não é. O foco é prova. O foco é prova. Porque metodologia ativa é outra coisa. Se o foco é prova, conceito de liberdade não é fazer o que eu quero. Liberdade é cumprir combinados, cumprir regras, cumprir leis, cumprir princípios combinados. Escola tradicional, preparação para provas, conceito de liberdade proporcionado ao estudante é limitado. As aulas acabam repetindo o antigo modelo. Isso eu dizendo. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Antigo modelo. Entra por um ouvido, sai pelo outro. Eu já disse aqui, né, metodologicamente, tem gente que assiste minha aula sem fazer uma anotação. Porque fazer anotação também é metodologia ativa. Não é copiar é metodologia passiva. Escola hoje em dia espera-se que não tenha cópia. Se a escola tem cópia é metodologia passiva. As pessoas devem anotar aquilo que lhe é significativo. Sejam palavras, conceitos ou coisas. Isto é metodologia ativa. Anotar o que lhe é, para você, significativo é metodologia ativa. A Vani fala aqui, ó, caiu uma pergunta sobre esse tema na prova do processo seletivo do Estado, que acho que foi semana passada. Que é estranho, de certa forma, né? De certa forma, estranho assim. Todo o material das escolas do governo do Estado de São Paulo são assim. Piaget, Vygotsky, Vallon, Paulo Freire, metodologias ativas. Quando você chega às escolas, não todas, mas grande parcela delas, olha, são escolas do século XIII, não é nem do século passado. Escola do século XII, Jesus Cristo. Escolas de decorar coisas, decoração, entrar por um ouvido, sair por outro. É tão forte, às vezes, isso, que os estudantes estão tão habituados que já se tornou cultura entre eles. Você propõe outra coisa, nossa, eles vão ter dificuldade do tamanho de um bonde. De não conseguir ser ativo. A outra coisa, outro exemplo.
buscar responder a pergunta da professora. Hoje vai rodar isso o tempo todo. Paulo Freire, programa do Paulo Freire, por que ele queria combater? Olha assim, outro exemplo. Dei uma aula aqui, blá, 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 blá. Falei, escreva. Escrever, para mim, é metodologia ativa. Poucas pessoas escreveram. Talvez uma das respostas é, né? Não sou estudante ativo. Sou estudante passivo. Só que a passividade vai te matar. Não estudar meia hora por dia. Você tomar atitude. Isso é ativo. Não fazer isso. É não passar em nenhum concurso, aliás. Não só nesse, mas nenhum. As escolas, então, que optam por proporcionar real autonomia, reinventam a arquitetura do ensino, com o uso de ferramentas, estruturas, conceitos contemporâneos do hoje, para construir uma experiência totalmente nova. Metodologias ativas. O professor, que preferimos chamar de educador, já discutimos aqui essas palavras e o conceito delas, né? Professor, que preferimos chamar de educador, porque o educador não se faz com papel, com diploma. O educador se faz no dia a dia, no cotidiano, no respeito mútuo. O professor é um profeta, geralmente de mau agouro, né? O educador não deve ser entendido como o dono do conhecimento, nem os estudantes tratados como simples ouvintes. Ao saírem das escolas, os jovens encontram desafios maiores a cada dia. Se não tiverem contato com competências que os tornem mais preparados, se eles são preparados como seres passivos, veja a dificuldade que eles têm para entrar no mercado de trabalho agora, ultimamente. Os educadores devem entender não somente aspectos pedagógicos da infância e da adolescência, mas também fazer um esforço para compreender os assuntos relevantes para o hoje. Por quê? Você vai ensinar português, matemática, inglês, história, geografia, conectando com um exemplo bobinho. Esse é bobo, mas legal. Eu era diretor numa escola, tinha uma professora de inglês, sensacional. A professora de inglês ensinava. Inúmeras das suas aulas eram aulas de dança. Ela trazia suas músicas em inglês, né? E tinham muitas danças para ensinar inglês. Em várias músicas ela mostrava, olha, a dança, o movimento é o que está dizendo em inglês. Um exemplo bobo. Um exemplo de milhares poderiam ser, que era assim que ela ensinava. De milhares e milhares. A música da Beyoncé tem um momento que ela vai falar de anel. Que as single ladies, né, são mulheres solteiras. Música, né? As solteiras. E aí tem um momento que fala que a dança faz assim, uma ponta para o dedo. E a música fala do anel. As solteiras querem ter um anel no dedo, querem ter compromisso, querem casar. Isso está dito na música, isso está dito no movimento de dança. Inúmeras danças de músicas em inglês, o movimento mostra, diz a mesma coisa que, digamos assim, entre aspas, a tradução. Isso é ensinar inglês conectando com o mundo, a partir da dança. Dá para entender isso? Então, inúmeras vezes ela fazia os estudantes buscarem, olhando vídeos, agora eles em casa, em outro lugar. Procure lá numa dança que você gosta, a música é em inglês, o movimento diz a mesma coisa que a letra.
E aí eles iam. E eles traziam. Mostravam para os outros, olha, isso é metodologia ativa. O que fizemos hoje com Paulo Freire, essa semana, né? Dei aula até um certo ponto do livro, semana passada. Falei, capítulo 3, não darei a aula. Poderia ter dado. Semana passada, vocês têm deixado, às vezes, eu esticar aqui. Poderia ter dado, mas eu falei, não, cortei e falei, agora você cria perguntas. Se você não perguntar, é porque você já sabe. Aproveitei as perguntas aqui para falar. Você viu que eu até falei, mas muito do livro em si, muito mais rapidamente. Já tinha falado. Isto é metodologia ativa. Na era da informação, a sociedade é impactada pelas novidades tecnológicas, as tecnologias devem ser usadas. Estamos no auge da era da informação. Mas informação não é conhecimento. Mas informação não é conhecimento. Informação são os dados, né? Nós vivemos a era dos dados. Tem muitos dados e informação soltos. Conhecimento é informação pensada por você. Interpretada, conhecimento é informação interpretada por você. Ler um livro. Eu leio, entendo umas coisas. Você lê, entende outras. Por quê? Ler o livro depende de como estruturei minha vida. Se minha vida é mais ativa, eu tenho um entendimento. Se a minha vida é mais passiva, o entendimento é outro. Alguns alunos em questão de número de milhares, né? 1.000, 2.000. Eu acabei trazendo um jogo para dentro da sala para que eles conseguissem compreender, porque com o jogo que eles jogavam, eles sabiam jogar, mas eles não sabiam qual era a numeração. Eles trouxeram os bonecos dos jogos e a gente conseguiu a temática dele tão tranquila. Foi até mais acessível. Tá? Crianças de qual idade? Quarto ano. Quarto ano. A professora conta aqui. Crianças, quarto ano, dificuldade com números grandes, vamos dizer assim, 1.000, 10.000, milhar, 10 milhares, com números grandes. A professora para sobre as tecnologias, joguinhos que eles fazem, que tem números, falou, né? Trouxe os bonecos, inclusive, para a aula, e viu que para eles foi mais fácil compreender a numeração que aparecia lá no jogo, números altos, a partir do próprio jogo. Metodologia. É isso. Veja, muitas vezes nós fazemos, talvez não, às vezes não conseguimos localizar como metodologia ativa, mas isso é metodologia ativa. O estudante tem acesso a muita informação, mas conhecimento é construído por cada conhecimento. E a escola hoje gira em torno da escola muita informação, pouco conhecimento. Conhecimento é informação em ação prática. É preciso refletir, é preciso pensar sobre como os estudantes aprendem. Estudantes aprendem o que vivem, vivenciam, vivem. Todos nós, né? Aprendemos quando pensamos aquilo conectando no dia a dia. A professora trouxe exemplo, mas eu quero dizer assim, eu estou aqui falando blá, 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 blá. É blá, blá, blá. É você, a professora conectou, olha, ela pensou, eu fiz uma coisa na sala, parece que se relaciona com isso. Se relaciona mesmo. Ela já entendeu. Assim, José, quando a gente consegue fazer a ponte, guarde a palavra ponte, que para nós será importante hoje aqui. A ponte entre a escola e o mundo. Então, para trabalhar expectativas positivas, construir um mundo melhor, respeito, trabalho em grupo, salões compartilhados, que vai aparecer na sequência a explicação disso. Se convive com o apoio de educadores e de outros estudantes, aprendem a apoiar e se aceitar melhor.
Se convivem com responsabilidade, aprendem a ter responsabilidade, aprendem autonomia, aprendem a ser autossuficientes. Para que estudantes aprendam, não basta apresentar-lhes o conteúdo. Até porque, se você fizer só isso, a escola não precisa mais de você. A escola, a educação não precisa mais de você. Hoje em dia, você, na minha época, talvez precisasse de umas fitas, botava umas fitas e aparecia um vídeo na sua cara. Tempos um pouco mais recentes, um DVD. Hoje em dia, está tudo na internet, basta ter uma conexão, apareceria sua cara, sua fala. Não basta apresentar-lhes o conteúdo, é preciso fazer correlações no mundo. E não é o mundo só lá fora, é o mundo que eles entendem também. Igual a professora fez a partir de um jogo. Metodologia ativa, perfeito. Antônio Zabala, é necessário que diante deles possam atualizar esquemas de conhecimento, compará-los com o que é novo, identificar semelhanças e diferenças, integrar aos seus esquemas, ao que pensam, esquemas de pensamento, ao que pensam, comprovar o resultado. Isso é aprendizagem significativa, que é diferente de aprendizagem mecânica. A aprendizagem mecânica é decorar. A aprendizagem mecânica é ensino tradicional, é não saber o porquê, é decorar sem saber o porquê. É achar que tem moleza, que tem macete, que é fácil, que concurso, umas perguntas, tem algum macete? Não tem macete. Não tem saber ou não saber. Ah, tem pegadinha? Não tem pegadinha. Tem saber ou não saber. Mas para saber, a aprendizagem precisa ser significativa. Se for mecânico, estudar meia hora por dia. Tem que tomar cuidado para não ser algo mecânico. Estudar meia hora por dia significa que tornar aquilo que você está fazendo, seja o que for, algo significativo. Eu pego um livro, quero lê-lo como estudo. Como é que eu torno significativo? Conectando aquilo que o autor está dizendo com o coisa do meu dia a dia. Se eu não consigo conectar, aquela leitura não serve. Eu vou ler outra coisa. Ou pode ser, eu já disse aqui, né? Pode ser assim, estudar meia hora por dia, pode ser. Você tem crianças, você tem turma, tem criança, jovem adulto, você tem uma turma à sua frente, você experimenta isso aqui. Vai errar, acertar, errar, mais errar que acertar. Mas isso também é porque esses erros, tentativas de acerto, tornam um processo significativo. Tornar o processo significativo é tentar, é errar, é conectar com aquilo que você conhece. O educador, ao preparar sua aula, organiza uma série de conteúdos, cujo objetivo é mostrar com clareza os temas. Ele coleta as informações no livro didático, por exemplo, na internet, por exemplo, ou outros meios. É pouco. Ok. Esses conteúdos, ainda que muito bem organizados e sistematizados, nada mais são que informação. Como transformar informação em conhecimento? Você viu aqui eu tentando. Geralmente é assim, ó. Todo curso, todo bom curso, você vai estudar filosofia. Todo bom curso. Você vai lá em curso de contabilidade, tem filosofia. Você vai no curso de direito, direito tem. Você vai no curso de matemática, tem filosofia. Todo bom curso tem filosofia. Conectada àquela área, mas tem. Pode ser um semestre só, que é pouco, mas tem. Por que tem? Porque se você não souber as bases, você não entende depois a estrutura. Porque a base é como se você arrumasse o chão, né?
fizesse, colocasse o cimento, as fundações. Aí você, sabendo a base, você edifica um prédio inteiro em cima daquilo. Se as bases não estão boas, tudo cai. Nas últimas aulas, você viu aqui comigo filosofia da educação. Eu falando, olha, estou voltando na Grécia Antiga. Eu falando, olha, estou voltando na África, antes da Grécia. Mas, em especial, estou voltando na Grécia Antiga, 2.300, 2.400, 2.500 anos atrás. Mas eu vim tentando fazer conexão lá com 2.300 anos com hoje. Falei, e se nós fôssemos no supermercado comprar manteiga ou margarina? 2.000, isso foi escrito há 2.400 anos atrás. Essa sociedade foi estruturada há 2.300, 2.400 anos atrás. É tarefa do professor conectar. Falei aqui, olha, a sociedade que nós vivemos, criada pelos iluministas, buscaram lá na luz e na escuridão. Sociedade moderna, essa de agora. Capitalista, essa de agora. Formada 250 anos atrás, essa de agora. Sociedade moderna. Ela se finca nos fundamentos lá da França. O Brasil também. A bandeira brasileira, feita muito depois, se finca nos fundamentos franceses. A sociedade brasileira, Estado Democrático de Direito, se finca nesses mesmos fundamentos de 250 anos atrás, que se fincam nesses fundamentos de 2.500 anos atrás. É o professor que faz conexão. As informações só são significativas se carregam informações. Para ser significativa, carregam o potencial de se tornarem conhecimento. Mas a informação pela informação é nada. Para que se tornem conhecimentos efetivos, precisarão se relacionar com o conhecimento hoje, lá fora, do mundo, da sociedade. A professora pergunta, Anderson, por que Paulo Freire é tão odiado no Brasil? Olha, ele é tão odiado que o Paulo Freire só diz isso. Só diz isso. O brasileiro ama ser subalterno. Paulo Freire diz o contrário. Por isso. O brasileiro ama assistir a um jornal. Ele não lê. Não gosta muito de ler. Jornal, então, os jornais até morreram no Brasil já. O brasileiro ama assistir jornal, mas é um só que ele assiste. Chama Jornal Nacional. Abre o Jornal Nacional. Hoje o apresentador é William Bonner. William Bonner abre. Vai ter a musiquinha que já condiciona, né? Tão condicionante que dá a musiquinha, o brasileiro, opa! O Jornal Nacional. Quando abre, o William Bonner fala uma coisa. O que ele fala? Boa noite. Boa noite. Tem brasileiro que responde, boa noite. De tão passivo. E ele começa. Jornal Nacional, ele é um jornal um pouquinho sofisticado. Não é igual. Agora voltou agora, né? Aqui agora. Não tem nada de sofisticado. De deixar o repórter falar na gíria. Tá nem aí. Mas o Jornal Nacional é sofisticado. Então, William Bonner abre as notícias, mas o jornal inteiro ele é assim. Só que assim, olha, dólar subiu. A geleira está derretendo lá na Patagônia. A Amazônia vai ter uma conferência. São Paulo tem trânsito. Na Amazônia está chovendo muito. E a chuva no Brasil? Aí a mulher entra e fala, o Brasil está seco, está faltando água. A Sabesp vai diminuir a pressão da água. O dólar caiu. Dow Jones tal. A Sabesp não sabe o que fazer porque estamos na crise hídrica pela segunda vez. Reservatório, esse é o jornal, é isso aí.
Quem está assistindo não consegue localizar. É uma chuva de informações de vários jeitos, de vários lados, coisas diferentes, tudo misturado. Isso não é à toa. Isso é para não pensar. Quem está assistindo fala, boa noite, o William Bonner taca ali pau. Para ficar mais louco ainda, ele fala, a mulher fala. Ele fala, a mulher fala. Ele fala, a mulher fala. Você fica mais louco ainda. E tem uma mulher também. Pode ser 2 homens, 2 mulheres, tanto faz. Mas ele fala, a mulher fala. Ele fala, a mulher fala. É um jogo. E as notícias são absolutamente diferentes. Você começa a pensar, nossa, esses pinguins estão morrendo porque estão lá na Amazônia fazendo a conferência que fez o dólar cair. Você começa a pensar assim. Não dentro, eu acho que é fintech, né? Fala do lado de fora, eu vim para dentro. Agora, essa semana surgiu um negócio de fintech, você não sabe nem o que é. Aí fala fintech, fala não sei o que lá, fundos, e PCC, fala PCC, fundo, que fundo é o meu fundo? É o fundo do meu bolso, é o fundo de dinheiro, é o quê? Fintech, o dono ganhou, perdeu, foi preso, não foi preso. A polícia foi legal, porque a polícia, quando vem na favela, já chega tirando. Na Faria Lima, nem arma eles levam. Eles estão lá. Oi, pessoal, se abraça, tudo mais. Muita informação, nenhum ou pouco conhecimento. É a nossa escola. A aprendizagem significativa é o processo por meio do qual uma nova informação se relaciona de maneira não arbitrária ao pensar do estudante. Aquilo que ele vivencia. No curso, no processo da aprendizagem significativa, que o significado lógico do material onde a aprendizagem se transforma em significado psicológico para o sujeito. Pensar só pode ser a partir da realidade que vive. O melhor exemplo é o da professora, né? Vi que eles quero ensinar isso, números grandes, 1.000, 2.000, 10.000. Vi que eles tinham dificuldade, mas captei que eles gostam de um determinado jogo. Vou trabalhar com este jogo. É um desafio para o professor, porque o jogo é significativo para eles. Trago o jogo, trabalho com o jogo e vejo que flui. A aprendizagem significativa, porque trabalhei informações, os números são informações. Trabalhei as informações, números, de maneira direta, significativa, com aquilo que eles estão no cotidiano, social, cotidiano. Para o Zuber, a aprendizagem significativa é um mecanismo humano, por excelência, para adquirir e armazenar vasta quantidade de ideias e informações. Eu contei aqui, em algum momento, a história lá, eu com meus estudantes, da borboleta, fiz um projeto para parar, brinquei, muitas coisas com projeto, E falei aqui, anos depois eu encontro um menino aqui perto, ele grande já, uns quase 10 anos depois, ele grande já, me encontra, ele me reconhece, eu não o reconheço, ele me reconhece, ele grande. E ele fala, professor Anderson, professor da borboleta, ele retoma o projeto porque foi significativo. E por que era significativo? Porque eram eles perguntando, não era eu, blá, blá, blaseando, falando um monte de blá, blá, blá para eles. E todas as coisas que ensinei em torno da borboleta foram significativas. 10 anos depois ele lembra. Assim como eu, né? 1995, lá na escola onde eu... 1995, onde eu virei professor e estudante de economia, 1994. 95 foi o ano que eu fiz tudo diferente. Fiz tudo tão diferente que é... Não sei se já falei aqui, mas é assim, né? Tem uma placa ali, na parede ali, bem embaixo, que mostra que os meus alunos me escolheram lá, que eles fizeram a formatura deles, que eu contei essa história já hoje, né? Eles me deram uma placa
Está ali na parede ali. Nunca mais eu dei aula em escola do Estado. Consciência ingênua. 1995. Então, esse ano vai completar 30 anos disso, né? 30 anos. Eles me têm aí nessas redes sociais aí. Inúmeras vezes eles veem que tem um acontecimento, falam comigo e lembram de coisas de 30 anos atrás. Aprendizagem significativa. Onde acontece o mecanismo para ser acionado, eu preciso acioná-lo através do seu conhecimento prévio, Piaget. Paulo Freire chama conhecimento prévio de saber, de experiência feita. Piaget, conhecimento prévio. É o conhecimento que ele tem da vida, da rua, da esquina, das redes sociais, da família dele. Ele traz para a escola. Eu aproveito esse conhecimento prévio. O que a professora fez no jogo? Aproveitou um conhecimento prévio e conectou esse conhecimento prévio. A aprendizagem significativa. E aí, então, com novos dados, juntando dados, relacionando dados, somando informações, transformando informação em conhecimento, eu transformo isso em conhecimento novo, conhecimento assimilado. Se você assistiu, aí eu tenho que falar assim, né? Você assistiu a minha aula lá no Google Sala de Aula, Piaget, Vygotsky, Vallon, você sabe o que é isso aí. Conhecimento assimilado, para Piaget, é um conhecimento novo. Ele só pode ser significativo. E só pode ser mediado pelo professor. O professor media conhecimentos velhos, antigos, prévios, com um conhecimento novo. Ele está no meio. O professor é sempre mediador. Sempre. Já expliquei hoje aqui, inclusive, a partir do Paulo Freire. Então, a escola, olha a escola aí, olha. Escola de Ensino Fundamental, Presidente Campos Salles, no bairro de Heliópolis, maior favela do Brasil, que está em São Paulo, Heliópolis. Lá eles criam roteiros de estudo. Metodologia ativa, o estudante cria, com o apoio do professor, roteiro de estudo, numa escola da Prefeitura de São Paulo. $30 ovos, R$15. Não sei se é apenas, né? É caro o ovo. Pagou 25? Tá o quê? Tá barato. Ele tá vendendo aqui. Ah, 30 ovos, 15. Você pagou 25. Saber o tamanho do ovo também. Hã? 30 ovos, 30. Tem que ver o tamanho do ovo. Então, essa deve ser 30 mesmo. Para sair, deve ter 5. Mas eu falaria assim, só um momento, assim, vamos dizer que estivéssemos numa escola com meninos, 4º ano ali, por ali, né? Passa o carro do ovo, a minha aula para, não para por conta do barulho. Para, que eu quero aproveitar. Isso aí, ó. 30 ovos, R$15. Eu pararia e perguntaria, quanto custa cada ovo? Perguntaria para os meninos. Para alguns fazerem de cabeça, outros tentarem fazer assim, outros tentarem fazer de outro jeito. Quanto custa cada ovo? E se eu quiser comprar uma dúzia? Quanto custa? Eu pararia a aula, porque é uma coisa do dia a dia. Por incrível que pareça, quando você faz umas loucuras dessas, são loucuras do campo de metodologia ativa. Quando esses meninos estiverem na rua, lá na rua, fora da escola, sem você, vai passar o carro do ovo, o carro da banana, eles vão fazer, olha, a cabeça vai conectar na mesma hora. Quanto será que está custando cada um? Você vê, olha, outra coisa, que a conexão aqui foi um pouco imediata. A professora falou assim, um pouco isso, né? Assim, tá barato. Eu paguei 25 em 30. A professora aqui, tá barato.
Eu ponderei. Será que o tamanho é o mesmo? Mas ela falou, tá barato, porque eu paguei 30 em 30. R$ 1 cada, isso é fácil fazer a conta, né? Dos 15 aí para as crianças, para nós talvez fácil, mas para as crianças talvez mais difícil saber quanto custa cada um. Mas é isso, é brincar um pouco, brincar com uma coisa que está acontecendo agora. Eu paro tudo que estou fazendo. E os meninos, na loucura, param com você. Na sua loucura, param com você. Eu não deixo passar. O que aconteceu na feira, né? Mas próximo da feira, e aí chegou dois meninos e falou assim, o rapaz, pastel, eu comprei no pastel. Aí falou assim pra ele, quanto que tá o pastel, tio? Aí ele falou assim, R$10. Aí ele olhou pro outro e falou assim, e vai dar não pra comprar. Aí o rapaz perguntou, quanto você tem? Aí o outro respondeu, falou assim, não, é porque a gente quer comprar pipa, ainda quer comprar linha, né? E aí a gente só tem R$20. A gente comeu o pastel, a gente não vai poder comprar nada disso. Aí o rapaz falou, não, pode comprar um e dividir. Aí ele, não, porque eu gosto de queijo, ele só gosta de carne. Você vai fazer o pastel meio a meio? Ele falou, assim não, se quiser eu consigo fazer o pastel e vocês dividem. Ele, não, eu não gosto de carne. Então é a mesma coisa, né? Eles ali na hora, e teve a intuição de dizer isso. A professora resumiu tudo aqui. Então, a partir disso, já podemos até ir embora hoje. Não. Mas é isso. Que maravilha. Ela falou, foi a feira. Na feira os meninos queriam pastel. Porque o pastel R$10. E os meninos? A professora, ó, eu quero falar de ti. A professora está olhando tudo isso daí, tanto que trouxe aqui a cena inteira. Nós, professores, temos que estar atentos a essas coisas, até para a gente entender que ali, olha, ali está rolando matemática, ali está rolando português no diálogo, ali estão rolando hipóteses, tem um dinheiro, não vai dar para o pastel e para o pipa, queremos comprar pipa também. Dá se vocês dividirem. Mas eu gosto de um sabor, ele gosta do outro. Olha quantas hipóteses. Às vezes a feira está mais interessante no sentido de ensinar do que a escola. A escola deveria ser isso. Eu escrevi feira aqui só para dizer assim, feira, né? Esse acontecimento. A professora falou da feira. Eu quero dizer a mesma coisa, no mesmo sentido, mas quero dizer assim, a partir da escola. Às vezes a escola tem uma feira perto. A escola é aqui, a feira é pertinho. As escolas não aproveitam para fazer um passeio na feira. Primeiro, feira antes. Vou discutir feira. Olha, feira não é comum. No mundo inteiro, feira não é comum. São raros países que têm feira ou algum tipo de feira, e muito menos tipo de feira que tem no Brasil, que são feiras semanais com frutas, legumes, frutas, verduras. Isso é raríssimo no mundo. É tão raro que vários estrangeiros amam ir às feiras e tirar foto. De uma coisa banal para nós, como feira. Mas é raro isso. Mas a escola não aproveita esse potencial. Eu falaria assim, olha, aqui está a escola, aqui está a escola, aqui a feira. Ir até lá, olha, geografia, posso fazer um mapa da escola, das ruas que precisam andar até lá. Posso fazer um roteiro, língua portuguesa. Posso ver a metragem, matemática, a distância, né? Até lá. Posso olhar no mapa, volta para a geografia. Posso olhar na história. Aqui, na frente aqui, tem feira. Mas no passado essa feira ia até lá em cima, dobrava a rua, ia até na rua lá em cima. Hoje não, hoje ela só daqui até lá embaixo, diminuiu bem. Então tem uma história, né? Passado, presente e o futuro. Será que as feiras vão acabar? Tem coisas históricas na feira, pastel,
outras inventam outras coisas, mas pastel é uma coisa que você vai achar em qualquer feira no Brasil, feira de rua. Tem preço, tem pechincha, tem um diálogo lá, faz portanto, tem um cara chamando, às vezes fala grosserias, mas tem um cara chamando para comprar isso, comprar aquilo, às vezes fala umas grosserias, língua portuguesa. Tem os ingredientes do pastel. Ingredientes do pastel, as próprias frutas, de onde vem a fruta. Porque o cara vende maçã, mas às vezes ele fala assim, essa maçã é argentina, essa maçã é Fuji. Isso não diz só respeito ao formato, tamanho, cor, nossa, diz respeito ao local onde essas coisas são geralmente cultivadas, na Argentina, no Monte Fuji, no Japão. Banana nanica. A banana nanica, por ironia, é a maior. Só não é maior que a banana da terra, mas a banana da terra não se come, você abre e come. Tem que fazer alguma coisa com ela, senão ela é incomível, não dá para comer. Então, a feira tem língua portuguesa, matemática, história e geografia, tem tudo. Quando eu como algum desses ingredientes, qualquer coisa, pastel, qualquer um desses, eu engulo, ingiro calorias, educação física, isso gera energia para o corpo, educação física. Tudo poderia estar num passeio a feira. A aprendizagem significativa. Que eu posso fazer várias discussões antes, aproveitando o que eles sabem, conhecimentos prévios. Durante, eu vou lá e faço todo o estudo, as discussões em todas as áreas. Durante. E depois, discutir os resultados. Antes, durante e depois. Portanto, é projeto. Pode se transformar em roteiro de estudo. Então, agora, vamos para dentro dessa escola, a proposta pedagógica dessa escola em Higienópolis, assimilado dentro e fora da escola. Busca construir significativamente a autonomia de cada estudante. Quem faz o roteiro de estudo? O estudante, com apoio dos professores. A proposta dessa escola vai no sentido contrário ao modelo tradicional de currículo universal e testes padronizados. A busca é por material, busca por uma construção que seja coletiva, de todos, para todos. Ensino tradicional. Aprendemos um material que cai na prova e ficamos concentrados naquilo. É o cavalo com a cabresto de cavalo. O cavalo tem um cabresto, que são umas ventanas assim, ó, do lado da vista, porque é para ele não se distrair olhando para o lado. Assim, o cavalo olha só para frente. Isso é domesticação de cavalo, né? Esperamos que a escola não seja isso, mas ela geralmente ama isso. Colocar o cabresto para olhar só para uma determinada coisa, aquilo que cairá na prova, se concentrar naquilo. Esta é uma abordagem enganosa. A proposta é roteiros de estudo, em que eles consigam, por si mesmos, entender processos, e eles sejam, os estudantes, os verdadeiros atores do processo. Essa semana, passei a bola para ti, para que você fosse o verdadeiro ator do processo. Aquele que buscou, que leu, que foi só um pouquinho, entendeu melhor Paulo Freire do que na minha aula. Por quê? Você correu atrás. Metodologia ativa. Se você corre atrás, você personaliza, traz para você. Quando você personaliza, você, estudante, pode aprender no seu ritmo, no seu jeito mais adequado. E hoje, as tecnologias ainda ajudam, são grandes aliadas nesse processo.
desde que a escola contextualize e ajude a contextualizar. A Luz Ivânia pergunta, como equilibrar o protagonismo do estudante nas metodologias ativas com a necessidade de mediação e orientação? Eu falaria a coisa mais simples. Se os estudantes precisam ser protagonistas, você também precisa ser protagonista. Você só ensina protagonismo se você é. Inclusive, para os estudantes, você vai ter que mostrar como estudar. Como buscar informação. Senão, não consegue. Sozinho. Inicialmente. Depois consegue muito. Mas, inicialmente, como usar as tecnologias a seu favor. Está dizendo aqui, olha, lápis e papel, um dia, já foram tecnologia. Aliás, a caneta Bic, hoje tão simples, né? É uma invenção de 2 séculos. A caneta esferográfica, né, que tem uma esfera na ponta. Caneta Bic, que é uma esferográfica, é uma invenção de 2 séculos. Tecnologia novíssima. Porque antes, para escrever, você tinha que ter um pote de tinta, uma pena, era uma meleca, então tinha que usar um mata-borrão. Hoje a gente está vendo o que é mata-borrão. Então, lápis e papel um dia já foram tecnologia avançada. Como é que nós devemos usar as tecnologias atuais, celulares, computadores, tablets, o que for, de maneira consciente para que os meninos fiquem empoderados, ou seja, que eles tenham poder para si mesmos, não só para joguinho, não só para mexer com isto ou aquilo, mas para buscar informação que pode ser transformada em conhecimento. Sozinhos eles não vão conseguir. Aliás, sozinhos eles vão cair em armadilhas. Sozinhos eles vão fazer o que estão fazendo hoje. Os maiores jogadores nessas bets aí são jovens, adolescentes. Adolescentes. Incrível, né? A metodologia ativa em sala de aula transforma o objeto de ensino do educador em expectativas de aprendizagem. Conecto aqui, que ensina aqui com o mundo lá fora. Manuel Castells vai dizer assim, o que caracteriza a atual revolução tecnológica não é a centralidade de conhecimentos e informação, mas a aplicação desses conhecimentos para a geração de conhecimentos novos. A informação é só informação. Como eu trabalho em torno dela para entender o que é. O Jornal Nacional é um jornal de informação, ele não tem nenhum conhecimento. Aliás, como eu disse, tem várias informações para você não captar nenhuma. E rápidas, para você não pegar nenhuma. Por exemplo, todos os dias vai falar, o dólar subiu, o dólar abaixou, você fica lá, dólar. Você não tem um dólar, nem aquele que você põe na carteira para dar sorte, nem esse aí você tem. Por que será que todo dia esse cara fala que o dólar subiu ou desceu? Quer dizer, ele não está falando nem para você, ele está falando para outros. Primeiro, então, as tecnologias usadas na educação vieram para ficar. Sim. E hoje, ainda que o estudante não possa usar o celular na escola, a escola não pode se furtar de discutir o seu uso e o uso de todo tipo de tecnologia. Ok. Mas, sempre, primeiro, o educador precisa ter um objetivo pedagógico. A professora deu o exemplo. Meu objetivo era ensinar números grandes. Descobri que eles gostam de um jogo que tem números. Vou jogar com eles, vou aproveitar isso. Os estudantes ficam muito motivados quando aprendem com tecnologias. Os problemas de comportamento são reduzidos. Qualquer um fica motivado quando consegue fazer conexões com o mundo lá fora. Então, como é que aproveitamos? Conhecimentos prévios, no esquema. A informação era no meio. Como é que usamos, de um lado, conhecimentos prévios? Como é que usamos, do outro lado, aquilo que eu quero ensinar? Como é que interajo a partir do que eu quero ensinar
conectando os conhecimentos prévios, conectando a informação. Juntando os três polos, bum, tenho energia para uma aprendizagem significativa. E aprendizagem significativa significa conhecimento. Colocar, olha aqui, no meio, colocar, o que é aprendizagem significativa? Colocar em prática o ensino de forma contextualizada e na lógica do mundo lá fora. Viajei, trago a escola para dentro, trago o mundo para dentro da escola. Vygotsky, levo a escola para o mundo. Ir à feira, Vygotskiano. Ir à feira, Vygotskiano. Agora, posso fazer uma feira dentro da escola, Piagetiano. E a busca? Conectar o que os estudantes sabem, aquilo que eu quero ensinar, informação para terem a aprendizagem significativa. O desafio é tornar claro que eles já sabem, conhecimentos prévios, desenvolver inúmeras mediações e interações em sequência didática, controladas por nós. Porque eu quero ensinar aquela coisa, aquela meta, aquele objetivo, e eu não perco esse objetivo. É isso que está dizendo aí. Para que os estudantes relacionem informações, aquilo que sabem, aquilo que eles leram também, aquilo que pesquisaram em algum lugar, para construir a aprendizagem significativa. O estudante autônomo não é independente, vai sozinho, ou só dependente, mas ele é interdependente. Em algum momento hoje, inclusive para falar de Paulo Freire, foi isso, né? A autonomia não é eu faço tudo sozinho. A autonomia é a busca da interdependência, que eu já falei aqui de outras formas. Eu já devo ter dito, já disse 1000 vezes, né? Até dei outro dia um exemplo com arroz. Eu nunca vi um pé de arroz, mas eu como arroz todos os dias. Mas a interdependência, alguém planta para mim, alguém colhe, alguém debulha, alguém tira a casca, alguém refina em uma máquina, alguém ensaca, alguém põe no caminhão, alguém traz até São Paulo, alguém desce essa carga, alguém põe no supermercado, agora sim chegou a minha vez. Olha quantas pessoas na interdependência. Se algum desses elos falha, pode ser que eu passe por. Vivemos a interdependência. São os gregos dizendo, isso é política. É Paulo Freire falando, isso é política. O que é política? A interdependência. Viver na polis. Dependemos uns dos outros. Hoje, para você chegar aqui, pode ser que você dependeu de um ônibus. Ônibus, gasolina, motorista. E se tivesse em greve, um dos elos aí, os caras do posto de combustível, o motorista em greve, não sei se você chegaria. A autonomia é a capacidade de ser conduzido e tomar decisões por si próprio. Só que você não vive sozinho no mundo, você vive no mundo levando em conta regras para si e para outros, valores para si e para outros. Interdependência. Pensar e fazer por si mesmo, criticamente, o outro está sempre próximo, está sempre vendo, está fazendo junto, está criticando, positivo ou negativamente. Ter autonomia significa ter vontade. Ter autonomia significa ter vontade. Essa semana você teve vontade de parar sobre o texto do Paulo Freire, escrever alguma pergunta, me perguntar, você é um ser autônomo? Se você não é autônomo, não conseguiu fazer isso, como é que você vai ensinar autonomia? Que a aprendizagem significativa é um exercício de autonomia. O indivíduo autônomo consegue identificar seus interesses. Percebe como se aprende.
Outra, os meninos lá na feira, em nenhum momento, nenhum menino parou e ficou pensando, isso é matemática. Os meninos na feira perguntando dá para comprar pastel? Não, não dá, porque a gente quer comprar outra coisa. E se dividir? Não, eu gosto disso, daquilo. Outro gosta daquilo. Os meninos em nenhum momento ficaram pensando, isso é matemática. Nisso tem língua portuguesa. Nisso tem relações de troca. Não ficaram nisso. A vida é português, matemática, história e geografia. O nosso desafio de professores é como fazer fluir língua portuguesa, matemática, história e geografia no dia a dia. Hoje em dia, olha, outra coisa. Por que a escola de educação infantil, por incrível que pareça, ensina melhor que o ensino fundamental? Porque trabalha língua portuguesa, matemática, história e geografia, sem nomear, sem dar nome. É melhor do que quando o professor fala, sou professor de matemática, e ferra com tudo. Ou o pedagogo fala, vou ensinar agora a língua portuguesa, que ferra com tudo. Ditongo, tritongo, sem conectar isso no mundo. Ferra com tudo. A construção da verdadeira autonomia, na construção da verdadeira autonomia, a perspectiva do outro é central. É sempre junto. É sempre em conjunto. É sempre em grupo. Roteiros de estudo, então, eles não são feitos... tem a parte individual menor. O roteiro de estudo ele é feito coletivamente. Tem uma parte individual menor. Tem, mas a grande parte é coletiva. É em grupo. É escolher com grupo. É fazer em grupo. É decidir entre elas. Avaliar escolhas. Tem momento em que eu ganho, legal. Tem momento em que eu perco, legal também. Se frustrar é parte do processo. Se acontece tudo isso, isso também desenvolve a autonomia emocional. Fato que hoje os jovens não têm. É a autonomia emocional. Aliás, fala não para eles, eles começam a tremer, caem no chão, porque tem isso, tem aquilo. Fazem birra. A escola ensina a avançar, legal, mas também tem momentos que eu não avanço, do meu ponto de vista, eu perco, e tudo bem. Mais fácil brincar com isso com política, né? Eu já devo ter dito aqui, mas é assim, neste prefeito eu não votei. Vírgula, mas ele ganhou. Então, nós, sociedade paulistana, o escolhemos. Eu não votei nele, mas nós o escolhemos. Eu perdi, para mim é passo para trás, mas eu vou trabalhar do mesmo jeito. Eu sou funcionário público, de certa forma o prefeito é meu chefe, eu vou trabalhar do mesmo jeito que se fosse para aquele que eu ganhasse. Do mesmo jeito, talvez até com mais afinco. Isso é democracia. Isso é autonomia. Tem momento em que eu me frustro, mas frustrações fazem parte da vida. Ninguém é autônomo primeiro para depois decidir. A autonomia vai se constituindo na experiência de várias, inúmeras decisões. Os autores chamam aqui, trazem Paulo Freire para discutir um pouco. Liberdade é fazer junto. Então, na EMF Campos Sales, aqui em São Paulo, Heliópolis, roteiros de estudo, primeiro, estão no PPP. O que é o currículo da escola? Já estudamos aqui. Currículo é o PPP. BNCC não é currículo. BNCC é referência. Referência curricular, não currículo. Currículo da cidade de São Paulo, documento, é currículo? Não. Apesar do nome currículo da cidade, não é currículo, é referência. O que é currículo? Currículo sempre é o PPP da própria escola. E olha o que está escrito aqui. O PPP da EMF foi construído a partir de um efetivo trabalho de integração com a comunidade. Eu disse aqui a história desse ano, né?
o atual prefeito destituiu, tirou 25 diretores do cargo. Um deles era dessa escola. Comunidade tão organizada, tão na luz, pode caçar nas redes sociais aí, fez protesto na frente da escola. Fez petição ao prefeito. Não só lá, em outras, não todas, mas outras escolas também. Fez petição ao prefeito. Esses 25 diretores, no final, agora ganharam na justiça direito de continuarem trabalhando nas suas escolas. Até porque era falsa a alegação, mentirosa a alegação do prefeito de que os índices dessas escolas eram baixos. Mentira. Mas olha, trabalho num livro a partir de um efetivo trabalho de integração com a comunidade e as coisas dentro de um PPP, roteiros de estudo. Os problemas da escola são da comunidade, os problemas da comunidade são da escola. Que foi o que a professora perguntou em determinado momento aqui, né? Dá para fazer com a comunidade? Dá. Eu só não sei se será aquilo que eu estava falando, né? Não será aquilo que eu estava falando no sentido assim, da escola ter um funcionamento. Porque é mais difícil, você precisa de pessoas lá no final de semana, né? As pessoas precisam trabalhar, receber, comer, se vestir, se transportar até lá, ter tempo para estudar as propostas. Então, precisa ser uma coisa institucionalizada, precisa ser política pública. Agora, cotidiano, envolver a comunidade é absolutamente necessário. Não é fácil. E não é nada fácil, não é nada simples. Heliópolis facilita, porque a Heliópolis tem toda uma estrutura de discussão e participação da própria comunidade. Tem facilitadores. Não? Heliópolis hoje é considerado um bairro educador. Heliópolis discute há muito tempo o conceito de bairro educador, conceito de cultura de paz. Então, há uma discussão também na comunidade, na favela de Heliópolis. Então, olha, essa transformação na escola começou em 95, o diretor era o Brás, ingressou como diretor efetivo, ele tem que ser efetivo. E se ele fosse contratado, começasse a fazer isso daí, estão tentando afastar a diretora, que agora é diretora, o Brás já se aposentou. É diretora lá. O prefeito tentou afastar a diretora efetiva agora, esse ano. Imagina se ela não fosse efetiva. É aquilo que falamos de consciência crítica. Porque se fosse o Brás, diretor, contratado, ele não teria condições de fazer toda essa discussão. Colocar no PPP, tudo passa pela educação, e a comunidade é um centro de liderança. Tem vídeos do próprio Brás contando isso lá, né? Na internet. Ele um pouco fala também assim, ele chegou lá no primeiro ano, e aí ele está lá trabalhando há alguns poucos meses, roubam todos os computadores da escola. Dessa escola. Aí ele vai lá na comunidade, pergunta se alguém viu, se alguém pode ajudar, devolver os computadores. Mas a questão para ele não era os computadores, era assim, a gente só rouba algo que não faz parte de nós, que a gente não se sente parte daquilo. A escola não estava, naquele momento, sendo parte da comunidade. Então, aí aqui mesmo vai dizer assim, então vai iniciar um processo de parceria, escola-comunidade. Essa parceria foi capaz de desconstruir o muro simbólico entre a escola e a comunidade. Muro simbólico e muro real. Essa escola derrubou, sabe o muro da escola? Essa escola derrubou os muros. Não tem muro que separe a escola da comunidade. Olha, quase 10 anos após o início do processo de transformação. 10 anos discutindo. Mas a fragmentação do conhecimento continuava a ser uma realidade. O avanço do conhecimento dentro da escola. São as barreiras invisíveis. Né? A fragmentação. Lembra que comigo todo conhecimento
conhecimento fragmentado, separado, matemática separado da língua portuguesa, separado. Tudo isso pensado pelos iluministas, porque isso submete. A professora perguntou, por que Paulo Freire é odiado? Porque ele discute essas coisas também. Fragmentar conhecimento nos faz ser menores. Nos faz sermos obedientes a quem manda e a quem obedeça. Paulo Freire quer tirar isso. Essa escola discutiu isso. 10 anos. Mas ainda assim, a fragmentação do conhecimento continuava sendo uma realidade. Então, a escola foi buscar, olha, quase 10 anos depois, inspiração na Escola da Ponte de Portugal e numa outra EMF, que eu já falei aqui, coloquei em vídeo lá no Google Sala de Aula. E outra EMF aqui da cidade, só que da zona oeste, lá de Pirituba. EMF Amorim Lima. A partir dessa proposta, o diretor buscou conhecimentos e embasamento teórico para influenciar a discussão do PPP. 10 anos já, estava 10 anos discutindo. Em 2005, os 3 princípios norteadores da Escola da Ponte, autonomia, responsabilidade e solidariedade, foram integrados. Aqueles 2 lá, a escola faz parte da comunidade. A comunidade faz parte da escola e passou a ter 5 princípios. Tudo passa pela educação, a escola como centro, autonomia, responsabilidade e solidariedade. Em 2006, os estudantes passaram a trabalhar em equipe. E houve uma tentativa de integração das áreas de conhecimento, com o objetivo de quebrar as paredes. Lembra que quando eu falei aqui da MF Amorim Lima, lá em cima, que era a escola, conhecida como Escola Sem Paredes, essa escola se inspirou nessa para o objetivo de quebrar as paredes entre as disciplinas. Primeiro, quebrar os muros invisíveis, de tornar as disciplinas interdisciplinas. Interdisciplinar. Qual é o outro muro? É a transdisciplinaridade. Além de ser interdisciplinar, conectar com a realidade mundo lá fora. Numa concepção que vê ou vê, né, o estudante como ser integral, ser completo, ser capaz, estudante ser capaz de tomar decisões, estudante tem saberes, estudante capaz de se organizar individual e coletivamente para aprender. 2 anos depois, as paredes entre as salas de aula foram derrubadas. Se transformaram, então, as salas em 4 grandes salões, onde, nessa escola aqui, se agrupam estudantes do mesmo ano. Na MF Amorim Lima, de anos diferentes. Aqui tem matemática, ali sem parede, língua portuguesa, lá na frente pode ter história, onde o estudante do mesmo ano aqui vai onde ele quiser. Nessa reorganização de tempos e espaços, os educadores passaram a elaborar roteiros de estudo. Primeiro, os educadores faziam por, mas lentamente, gradualmente, é fazer com roteiros de estudo para os estudantes. Deu para entender? Essa é a história, né? Então, a busca é o desenvolvimento integral de cada um, seus aspectos pensar, emocionais, sociais, aliar, atuando na construção do conhecimento dos estudantes, competências para pesquisa, autonomia, debate, leitura crítica do mundo, expressão oral, falar, argumentar, defender seus argumentos. Em cada salão, agrupam-se 3 turmas de um mesmo ano, sem parede no meio, né? Somando aproximadamente 100 estudantes por salão. Os estudantes se agrupam em grupos de 4, no mínimo 3 educadores, são 3 salas, né? No mínimo 3 educadores os acompanham, por meio de assembleias. Os estudantes de cada salão votam de forma coletiva e democrática os temas de preferência para estudarem por meio de roteiros. Roteiros que são feitos juntos.
Os educadores elaboram os roteiros, discutem com os professores e fazem acontecer esses roteiros de estudo. Nessa semana eu vou estudar isso, vou estudar aquilo, vou olhar aquilo. Vou na aula de matemática, porque eu estou mais focado em matemática. Vou na aula de língua portuguesa, porque eu estou mais focado em língua portuguesa. Vou na outra aula. Os professores não largam nem os PCNs, né, na época, né, 2000 era PCN, nem os PCNs, hoje é a BNCC, né? Não largam. Aqui ele está olhando a história. Não largam os PCNs, hoje, BNCC. Hoje, currículo da cidade, né, na época das expectativas de aprendizagem da prefeitura. Os professores conhecem esses documentos para fazer conexões entre aquilo que eles precisam ensinar e aquilo que os estudantes precisam aprender. Não são roteiros que põem qualquer coisa. Roteiros de estudo. Assim como nós aqui, ao estudarmos meia hora por dia todos os dias, estamos sempre focando no dia 26 de outubro. Ao longo dos bimestres, os educadores buscam contemplar temas voltados para os estudantes, olham para os objetivos, competências, expectativas de aprendizagem. Os educadores exercem papel de orientadores, não havendo aula expositiva, porque não é ensino tradicional. Quando os estudantes têm alguma dúvida, recorrem primeiro aos colegas de grupo. Primeiro, tem funções. Primeiro, pergunto no meu grupo. Depois, aí vou recorrer aos professores e alunos. Primeiro, aos pares do meu grupo que têm melhor ou maior conhecimento. Ou seja, no grupo de 4 estudantes, o grupo de 4 estudantes só recebe um novo roteiro do professor e para discutir com o professor e ajustar, quando eles finalizam o roteiro anterior. Cada roteiro dura uns 15 dias, às vezes um mês, mas ele só recebe o novo quando o roteiro é terminado, finalizado, o professor avalia que terminou, nós vamos discutir um novo roteiro. Aqui fala um pouco dos ciclos da Prefeitura de São Paulo, né? Como isso se encaixa nos ciclos. Aqui eu quis destacar que tudo é decidido em assembleias, comissões, e naquilo que eles chamam de república, vai aparecer mais ao final, que é a república, nessa escola. No início do semestre são realizadas assembleias para a decisão dos temas de estudo. Então, estudantes, educadores, colocam vários temas. No início de cada semestre, gostariam de estudar. Todos expõem suas ideias e sugestões. Os temas são votados. E aqueles que recebem maior número de votos são elencados, né, priorizados. Não significa que os outros serão descartados. Estarão, mas ao final da prioridade. Os educadores e a equipe gestora são responsáveis por fazer a mediação, nosso papel. Em cada assembleia se discute e são tomadas decisões. Cada salão de estudos tem uma comissão mediadora de conflitos, que tem adultos e crianças, para todos mediarem conflitos. Aproximadamente 10 estudantes, porque não existe, Paulo Freire também, não existe educação sem conflito, não existe educação sem conflito, não existe educação sem conflito. Educação é algo social, conflito faz parte e é bom. Para a professora pode não ter sido bom o dia ontem, mas é assim, para ela como pessoa, ontem teve os indícios. O seu olhar não conseguiu ser contemplado ali, porque foi tudo forçado para ficar verde, o dia pode não ter sido bom, mas para ela como educadora, se ela parar, refletir sobre, será ótimo. O conflito pode gerar, desde que refletido, novos passos bons adiante, seja individualmente, seja coletivamente,
ou seja, para a instituição. O objetivo, então, do nosso trabalho é ser ponte. Ponte entre os estudantes, ponte entre estudantes e educadores, ponte entre estudantes e pais, ponte, não à toa, foi inspirado na Escola da Ponte. A escola faz várias pontes. E também o protagonismo é vivenciado por meio da República dos Estudantes. Na escola tem República dos Estudantes. O que é? Um pouco assim, anualmente, são eleitos prefeito, vice-prefeito, secretários. Então, tem o secretário da comunicação, o secretário da convivência, da diversidade. É quase como um grêmio, né? Deve ser grêmio também. Essa escola é república. Vereadores, comissão de ética, eleitos na escola. Para um mandato. A escola tem um prefeito. Quando eu colocar o vídeo, tem no YouTube vídeo dessa escola, das crianças falando, assim, dá até da ansiedade de votarem, serem votadas, de serem eleitos, prefeitos, vice-prefeitos, secretários, de conseguir colocar algumas ideias em prática, protagonismo. A escola vivencia a realidade república, Brasil, o nome completo do Brasil, República Federativa do Brasil. República dos Estudantes é um mini Brasil dentro da escola, é a sociedade brasileira. Nós queremos que eles não reproduzam, né? Queremos que eles façam de outra forma, né? Se for reproduzir, vai ter que roubar os nossos políticos no Brasil, Jesus Cristo. E não dava para falar tudo isso sem falar de avaliação. A avaliação precisa ser mudada. Se tudo muda, se todo o processo educativo muda, por meio de projetos, de uma metodologia ativa o tempo todo, de escuta o tempo todo, de ser ponte o tempo todo, a avaliação também é ponte. A avaliação precisa ser discutida, pensada, repensada, olhada os resultados, repensados os resultados. Só que lá também, ao final de cada roteiro, os estudantes fazem a avaliação deste roteiro de estudos, o que aprenderam, o que não aprenderam, e autoavaliação. Avaliam o que aprenderam, o que não aprenderam o próprio roteiro que criaram junto com os professores. Os educadores, os escritores ali devem perguntar também é avaliar. A avaliação, guarde o termo, avaliação para a aprendizagem. Avaliação da aprendizagem. O que significa isso? Guarde o termo, que é isso, avaliação da aprendizagem. Avaliação para a aprendizagem. O que significa isso? Agora vamos pensar, não nessa, mas na nossa escola. Um estudante faz qualquer coisa, uma prova, um trabalho, o que quer que seja, você dá nota 4 para ele. Uma prova, o que quer que seja, está tudo certo. Você dá nota 4 para ele. O que significa? Que daquele conhecimento, ele aprendeu só 40%, mas e da parte da ensinagem? Você ensinou só 40% também, a sua nota também é 4. Quer você queira, quer não, a nota do estudante é a sua nota também. A aprendizagem, nota 4. A ensinagem, não existe a palavra mais. Mas a ensinagem, a forma como você ensinou também é nota 4. As avaliações são realizadas em todos os dias. É que a avaliação não precisa ser prova. Né? A avaliação pode ser uma pergunta, pode ser uma intervenção, pode ser uma mediação, pode ser uma escrita, pode ser um desenho, pode ser fazer um X em cima de alguma coisa. Mas diariamente, assim como diariamente nós nos avaliamos para sair de casa. Para atribuir um conceito final, a Secretaria de Educação da cidade de São Paulo, é uma escola da cidade de São Paulo, é assim, até o terceiro ano é conceito, é letra, né?
é letra, né? É satisfatório, atingiu o objetivo. Não satisfatório, não atingiu. E S, ou PS, plenamente satisfatório, superou o objetivo. Mas isso é só até o 3º ano. Do 4º até o 9º ano do ensino fundamental e também do ensino médio, são notas de 0 a 10. Então, para atribuir o conceito, seja conceito letra, até o 3º ano, ou nota do 4º ao 9º ano, ao final de cada bimestre ocorrem encontros do conceito de classe entre os educadores, equipe gestora, comissões mediadoras a partir do 4º ano. Todos se reúnem para analisar o processo global, definir bases para atribuir, para transformar aquelas notas, digamos assim, aquelas avaliações cotidianas, numa nota. Aqui explica um pouco isso que eu falei. Existem outras provas. Essa escola, historicamente, desde 2005, as notas nas provas externas, que é o que está dizendo aqui, são absolutamente positivas. São tão positivas que viraram um livro. Então, está dizendo aqui, existem provas externas obrigatórias da própria cidade de São Paulo, prova São Paulo. Do governo federal, da instância federal, provinha Brasil e ano, e prova Brasil. Os resultados, todos os resultados dessa escola de 2005 para cá são resultados positivos. No sentido de ter atingido a meta. Isso o prefeito não fazia nenhum sentido afastar a professora falando que era esse o problema dessa escola que nunca foi. Enfim, a escola atingiu metas projetadas, até porque se não atingisse, não poderia fazer. Porque se ela propõe uma mudança curricular da forma como propôs, tão grande, derrubando inclusive paredes, ela tem que ter resultados condizentes, ou resultados positivos. E ela tem, historicamente, de 2005 para cá, 20 anos, resultados positivos. No final do livro, um pouquinho assim, olha, então, porque tudo isso está pautado em cima de roteiros de estudo como metodologia ativa. É tudo isso para dizer, olha, a escola pode mudar 100%, se dar bem. Por que não muda? Ninguém sabe por quê. Por que Paulo Freire é tão odiado por aí? Porque ninguém quer mudança, ninguém quer mudar. Roteiros de estudo são pré-selecionados pelos estudantes, pertencem ao contexto da realidade deles e são sempre co-criados com os educadores. Conecta a realidade, nasce dos estudantes e os educadores fazem juntos. E a partir deles, os educadores criam sequências didáticas. A questão está dizendo assim, uma coisa é sequência didática, outra coisa é roteiro de estudo. Roteiro de estudo é metodologia ativa. Sequência didática não necessariamente. Sequência didática é porque vou ensinar coisas que têm ligação. A BNCC, matriz de saberes, sequência didática. Currículo da cidade, tem umas tabelas. Matriz de saberes, sequência didática. Mas a sequência didática você pode ensinar com 1000 metodologias, inclusive as tradicionais. Aqui só está dizendo assim, roteiro de estudo, metodologia ativa, nasce dos estudantes, conecta a sua realidade, co-criados junto com os educadores. Há uma progressão de desafios e vamos conectar, sim, a sequência didática proposta pela prefeitura. Qual a diferença? A diferença é que geralmente é assim. Na BNCC, currículo da cidade de São Paulo. Sequência didática,
seguem o ritmo que o educador propõe. Só. Roteiros de estudo são realizados pelos estudantes. Em grupos de 4 indivíduos, segue o ritmo dos estudantes. O ritmo dos estudantes é respeitado. Não é necessário que todos os estudantes do salão finalizem o roteiro para que o novo seja. Um grupo de 4 pode correr mais, se está tudo certo e tudo bem, e para eles terminaram aquele roteiro, eles já vão para outro. Ritmos diferentes de aprendizagem que são respeitados. Cada estudante pode ter o roteiro no seu próprio ritmo, mas sempre em interação com o grupo, mediado pelo professor. Tem autonomia para decidir, mediado por nós professores. Nosso trabalho continua sendo essencial. Aqui no livro, uma figura que mostra o processo. Nada disso é necessário ser decorado. O que é importante você ter é possível uma mudança, é possível trabalhar metodologia, roteiros de estudo. Para trabalhar roteiros de estudo também, eu não preciso de uma escola inteira ter essa mudança, nem derrubar parede, nem nada disso. Você pode desenvolver na sua turma. Na sua turma, você pode ter 3, 4, 5, 10 roteiros de estudo diferentes. Pode, cada um focado nos interesses daquele grupo. Eu, professor, ensino médio, lá atrás, 1995, que no segundo ano, né? No primeiro eu reprovei todo mundo, no segundo ano era de fazer junto. Eu propus roteiros de estudo, não tinha esse nome, mas era isso, né? Mas era assim, e aí eu propus várias áreas, alguns exemplos, assim, um era teatro. Então, naquela turma tinha um grupo que queria desenvolver coisas de língua portuguesa ligada ao teatro. Tinha grupos de música, que desenvolvia música, criava música, inventava música, adaptava música, conectando coisas que eu estava ensinando de língua portuguesa, junto comigo, inclusive, teatro, esses aqui interessados em teatro, aqueles ali interessados em música. Outros lá interessados em escrita, poesia. Ensino médio. Como é que se faz? Levanta os temas lá, né? Na escola é tudo em assembleia, né? Levanta os temas da assembleia da turma. O que vocês querem aprender? O que você acha que é importante? O professor também se posiciona, fala. Começam a elaborar, então, os roteiros, validam com a coordenação pedagógica, tudo tem elos, né? Validam com a coordenação pedagógica, entregam os roteiros anteriores para ir mudar para um próximo, são mediados pelos professores, tem sempre um fim, né? Começo, tudo que começa tem um fim. São avaliados. A avaliação com feedback, para quando a retomada de um novo tema, a gente conseguir resolver os problemas. O que são os indicadores de qualidade da educação infantil, os indicadores de qualidade da educação como um todo? São avaliações para que a gente melhore. Se está tudo verde, vou melhorar o quê? Se está tudo verde, o que tem para melhorar? Mas se está tudo verde, aquela escola tem que ser fechada e todo mundo dali sair para outras escolas para ensinar, olha, como tornar tudo verde. Só que isso vai fechar a outra escola, vai fechar a outra, vai fechar a outra. Sempre estão habilidades e competências ligadas ao objetivo. Isso é Piaget. Habilidade, verbo. Competência, o verbo em complexidade. Ler, habilidade. Ler com competência é ler e entender, é ler e compreender, é ler e interpretar, é ligado ao objetivo. Aí vai falar de roteiros, vários tipos de roteiros, integrados, intermediários, integrados, ok, maravilha. Não deu para entender o que são roteiros. Roteiros
é algo que parte dos estudantes, em que o professor media, amplia, conecta a saberes que ele precisa ensinar, os estudantes ajudam a conectar ao mundo lá fora, isso é metodologia ativa. Acho que já deu para entender, e acho que isso é o mais importante. Aqui no final, então, as metodologias ativas, olha, são sempre colaborativas. Eu posso usar jogos de tabuleiro, eu posso usar games, a professora deu um exemplo. Eu posso usar jogos novos ou antigos, mas está na moda RPG. Aí aqui traz um exemplo do professor lá no Pará usando o RPG. A partir de alguns elementos, os estudantes vão inventar toda uma história. Está na moda isso nos últimos anos. Então eu posso trabalhar jogos de tabuleiro, games. Ela é sempre colaborativa. O que diz o MEC? O MEC vai falar que a aprendizagem significativa é a que possibilita a construção do sujeito. Como sujeito e não como objeto. Lembra da discussão sujeito-objeto? O conhecimento é construído e reconstruído dialeticamente. Lembra que uma aula eu discuti dialética. A espiral que traz sempre um novo conhecimento. O estudante desenvolve competências para que se torne autônomo, questionador, consciente, em constante aprendizado. Estudante sempre inacabado. O que Paulo Freire falou? Ensinar exige nosso inacabamento. O educador é o responsável pelo engajamento. Assume o papel de designer de experiências cognitivas. Designer. A palavra designer em inglês significa projeto, projetar. O professor é aquele que trabalha em pedagogia de projeto. Designer, desenhar, mas significa em inglês também projetar projeto. O professor trabalha numa pedagogia de projetos. Elaborar roteiros, metodologia ativa, a partir de pequenos projetos. Cabe a ele, educador, a condução da formação das competências. Cabe a ele colaborar para que o estudante aprenda a aprender. Aprender a aprender, um dos 4 pilares da educação. Educador se torna mediador e instiga o aprendiz à pesquisa, ao desenvolvimento de uma visão crítica. Trabalha sempre em cima de problemas, problematizando hipóteses, erros que se transformam em acertos. O educador busca a capacidade do indivíduo de se desenvolver a partir da sua própria aprendizagem, a autonomia, e na capacidade de ser gregário, se agregar a outras. Construção interdependente entre pares. Aprendemos uns com os outros. O MEC, então, vai falar assim, tudo isso é muito Vygotsky. Tudo isso é muito Vygotsky. É a zona de desenvolvimento proximal que busca aproximar o conhecimento real, que é conhecimento que o aluno traz do seu dia a dia, do conhecimento potencial, que é a competência que eu quero que ele desenvolva. Eu aproximo a realidade da potência. Zona de desenvolvimento proximal. Metodologias ativas criam perspectivas de aproximar a realidade, zona de desenvolvimento real, da potência, zona de desenvolvimento potencial. Ou seja, de fazer pensar, que Vygotsky chama pensar de função superior, função psicológica superior. O ser humano não é feito só de instintos. O ser humano não é Vygotsky. O ser humano não é feito só de instintos. O ser humano não é feito só de funções psicológicas inferiores. O ser humano é feito de funções psicológicas superiores. Conhecimento potencial. Qual a tarefa do professor? É estar no meio, diminuindo a distância entre o conhecimento da realidade e o conhecimento potente. Então,
para que o aprendiz transforme a informação em algo que faça sentido em conhecimento. Então, eu preciso colocar em diálogo seus conhecimentos prévios, suas emoções, sua maturidade, junto com metodologias ativas que fazem com que esses dois campos se aproximem. Para investigar informações com criticidade, compreender a informação analisando em diferentes níveis, associando com outras informações, transformando-as em conhecimento, interagir, negociar, comunicar-se, falar, argumentar, defender, conviver, um dos pilares, a primeira é conviver. Conviver e agir com inteligência emocional, falando, se posicionando, ganhando e às vezes perdendo, e aprendendo a perder. Ter autogestão, tomar decisão individualmente e em grupo, ser líder, isso sim. Tudo isso competência que queremos. Resolver problemas, propor soluções para resolver problemas. Posso usar jogos, a professora deu exemplo. Posso usar jogos cotidianos, das relações cotidianas. A professora deu outro exemplo aqui daquilo que ela vivenciou e viu numa feira, a partir de um diálogo. Tudo isso é desafiador aos educadores, mas é também desafiador aos estudantes. O MEC é o desenvolvimento dos 4 pilares da educação. Aprender a aprender, aprender a conviver, está aqui em cima, na segunda linha, aprender a conviver, aprender a ser, quando eu falo, quando eu me posiciono, quando eu sou liderança, ser, e aprender fazendo. 4 pilares da educação nascem em 1990, olha quanto tempo. É trabalhar projetos, design, é projetar. É desenho também, mas é projetar aqui, né? Projetar thinking, ou seja, projetar pensamentos. Toda metodologia busca desenvolver soluções inovadoras. Essa é a gigante discussão de hoje em dia. Aliás, você quer ser professor para trabalhar numa escola, poucas e raras escolas de elite pagam mais que a prefeitura, né? Poucas e raras. Se você quiser trabalhar numa delas, para ganhar, aí sim, mas são poucas e raras, particulares de elite. São caríssimas, né? Nossos filhos nunca estudarão lá. Também não estou dizendo que é boa, tá? É ruim. Porque só tem a elite da elite, a elite com a elite. Mas a busca é por professores assim. Que pensem projetos, que saibam fazer os estudantes entrarem no projeto, que saibam extrair deles informações daquilo que eles gostam, daquilo que eles se relacionam no cotidiano, imersão. De pensar junto com ele, de parar e pensar, de fazer uma análise de o que, como, onde, quando. Um pouco começa por uma análise dos problemas que são observados e trazidos da imersão, para idealizar e projetar. Idealizar, pensar. Projetar, pensar em como. E lá na frente, testar. Testar é o aprender fazendo, né? Aprender fazendo. Sempre em cocriação. Sempre junto com os estudantes. Nenhuma das pontas ela é solta. Inclusive aqui fala, né? Vamos desenvolver a coordenação pedagógica. Pensar, design thinking, pensar de maneira projetada. Metodologias ativas. Para fechar, então, hoje, o que diz a BNCC?
A BNCC, ela não trata muito diretamente do campo metodologias ativas, mas ela traz elementos das metodologias ativas, como investigação científica, processos criativos, mediação com intervenção, tudo isso nós estamos dizendo. A BNCC não trata diretamente, nem fala, é obrigatório, nem fala isso. O professor trabalhar metodologias ativas, ou numa metodologia em que os projetos são ativos, são tratados temáticas mais abertas que se conectam totalmente com tudo isso, né? Com metodologias ativas. Então, os estudantes aprendem a investigar a partir da ciência, processos criativos, com respostas criativas, que é a criação de hipóteses, as mais variadas possíveis. Mediar e intervir, um problema da sociedade, e, enfim, a BNCC também trata daquilo que é chamado de empreendedorismo. Que há críticas, mas, enfim, a BNCC trata de empreendedorismo. De como problemas também do mundo do trabalho, em especial no ensino médio, podem ser tratados de outras formas, com outros olhares e com outras soluções. O que nós fizemos hoje aqui com Paulo Freire? Sala de aula invertida. E aí, para fechar, assim, olha, BNCC tornou-se praticamente impossível oferecer uma aula, hoje em dia, sem metodologias ativas. Até porque trabalhar habilidades que se transformam em competências exige que um professor trabalhe conectando com o mundo lá fora. Nosso material vai fechar aqui dizendo, então, a BNCC fala de levanta. Quais são as metodologias ativas dentro da BNCC? São essas aí, olha. Quis fazer um quadradinho com o nome delas. Quando fizemos a semana passada, olha, vou deixar um textinho com vocês dão uma lida, criem qualquer pergunta a partir disso. Vocês viram que eu não fiquei reprimindo, professor, não reprime, trabalha todas as perguntas. Se é necessário dizer ao contrário, diga e está tudo certo. É uma conversa, é um diálogo, para ambos aprenderem. Nós trabalhamos aqui, sala de aula invertida. Quando esse negócio de eu te mando, você vai ver, pesquisar, ver em casa, ler depois, sala de aula invertida. O que fizemos aqui hoje, a partir da semana passada, sala de aula invertida. O que faço aqui, em quase vários dias, storytelling, conto histórias. Eu já devo ter dito aqui, bom professor é um bom contador de história. Storytelling, contar história. Outra metodologia ativa. Você vê que hoje não foi só eu que contei a história. A professora contou a história dela ontem, a professora contou a história dela na feira. No final aqui, eu vou tentando mostrar, em poucas palavras, tentei algumas imagens, assim, mas era um jeito de tentar dizer mais fácil. De cada um desses que eu coloquei no quadrado em amarelo. Né? Então, olha, aprendizagem baseada em problemas. Problema. Real, complexo, geralmente do cotidiano. Talvez um exemplo. Olha, de repente na escola a quadra está sem funcionar. Sei lá, por isso, por aquilo outro. Então, a quadra sem funcionar na escola, os estudantes gostam de ir à quadra. Pode ser um problema. De repente eles acham que esse é um problema. Como é que qual é o problema? Sei lá, o piso está ruim. Como é que entraria a matemática para o problema do piso? Como é que entraria a matemática financeira? Quanto precisa para arrumar esse piso? Com quem nós vemos isso? De onde vem a tinta para... Então, você vai dar para conectar todas as áreas a um problema do cotidiano. A aprendizagem baseada em problema. A prefeitura trabalha já isso, mas em especial no ciclo autoral.
Universidade de São Paulo, professores especialistas, 7º, 8º e 9º ano, cicloautoral, levantaram um problema da comunidade ou da escola, do entorno das crianças, e conectar a língua portuguesa, matemática e história, mas isso é em qualquer lugar, entende? Eu estou na educação infantil, dá para trabalhar a aprendizagem baseada em problemas, isso é metodologia ativa. Qual o problema? O problema que nasce que eles vejam, junto com você, que é um problema. E acho que eu já disse aqui, né? Lá na escola, os meninos, outro dia, ano passado, fizeram cartas para mim. Eles não sabem escrever, mas fizeram cartas para mim. Se está lá do jeito dele, foram lá, ler para mim. Eu tive que ir lá na sala fazer reunião, assembleia, escutá-los. Queremos que na casinha tenha... Era um pouco assim, né? Queríamos que na casinha tivesse fogão, eu fui, conversei, falei. Eles, aprendizagem baseada em problema. E a professora foi lá, comentando. E é isso aí, perfeito. Comentar é colocar lenha na fogueira, e fazer a fogueira arder comigo no meio. É isso aí, certíssimo. Aprendizagem baseada em problema. Investigar o problema, discutir, buscar com quem fala, escrever para ele, trazer na sala, pressioná-lo. Não fizeram sozinhos, fizeram junto com a professora. Ótimo. E é isso. Ensino híbrido, que é o nosso curso, né? Nosso curso aqui é ensino híbrido. Esse é assim. Ensino híbrido é porque ele é presencial, mas também é online. O nosso aqui é híbrido, é isso. É presencial e é online. E hoje em dia, falaria com todas as letras. Sinceramente, o nosso aqui é no Google Sala de Aula. Quase todos os sistemas por aí, a Prefeitura de São Paulo, o complemento é Google Sala de Aula. Tu não sabe mexer no Google Sala de Aula, como é que vai trabalhar na Prefeitura? Mas é híbrido, online e presencial. Online e presencial. Se tem que trabalhar tecnologias, ele já é híbrido desde o nascimento, como foi falado aí anteriormente. Estudo de caso. Coloco um tema no meio, ali era estudo, né? Mas eu coloco um tema no meio e vou em torno dele buscar respostas. Estudo de um caso. Um caso, qualquer caso. Um caso. Coloco esse tema no meio e vou atrás de várias respostas para resolver este caso único. Então, ali está ali, ó, estudo. Ali não está, porque isso é uma imagem da internet, mas poderia estar, eu poderia escrever assim, né? Colocar em volta assim, estude meia hora por dia. Não está, mas tem outros, mas eu colocaria. Estude meia hora por dia. Gamificação. A professora hoje deu um maior exemplo. Busquei um jogo que eles gostavam, que tinha números grandes, para trabalhar o conceito de números grandes. Isto é gamificação. Para trabalhar jogos, que podem ser jogos mecânicos, jogos de tabuleiro, jogos, dinâmicas de jogos cooperativos, que às vezes você faz com o corpo. O lar amarelinha é gamificação para os mais antigos, mas também pode ser usando as tecnologias, né? De maneira intencional. Igual a professora demonstrou para nós aqui, falando de um jogo que eles gostavam, isso é gamificação, metodologia ativa. Mão na massa. Aprender fazendo. Ensinar e aprender fazendo. Experimentos científicos, projetos de arte, atividades matemáticas, robótica. Aprender mexendo, fazendo. Colocando as mãos para funcionar, hands-on. Maker, fazendo. Hoje tem discussão de pedagogia maker, fazendo. Maker é fazer, né? Aprender fazendo. Olha, aprender não é apenas ouvir ou ler. Fazer, aprender a fazer, um dos pilares da educação. O que nós fizemos? Sala de aula invertida. Tem a sala de aula, mas você foi para fazer em outro lugar. Aquele que faz se beneficia, aquele que não faz vira aluno passivo. Então, o conteúdo teórico é levado para casa, às vezes por meios digitais. Então, usamos aqui o WhatsApp, depois eu coloquei lá no Google Sala de Aula, depois eu mandei no WhatsApp de novo.
Você tentou fazer, fez, conversamos aqui, perfeito. Sala de aula invertida. Storytelling, contador de história, sou eu, né? Eu de mim mesmo. Então, quando você conta história, uma historinha, e vai tentando conectar a partir dessa história. Eu estou aqui quase toda hora. Tem um livro ali aberto, as histórias saindo do livro, contador de história. E por fim, só para retomar aqui, para dizer que nós vimos, aquilo que já estava lá, né? Roteiros temáticos. Aqui o fechamento é só dizendo assim, lá na MF Campos Salles, que trabalhava roteiros temáticos, o roteiro tinha capa, na capa os estudantes eram levados a fazer colagens ou desenhos que remetessem ao tema de uma capa. Depois, e aí tinha um processo de antes, durante e depois. Eles levantarem, conhecer o que sabem sobre, durante a atividade para atingir os objetivos propostos, possivelmente pelos professores, a partir dos conhecimentos prévios, conectando com a realidade lá fora, e depois de feita a atividade, a avaliação individual e em grupo, com feedback. A Vani fala aqui, para fechar, eu busco compreender todos os conteúdos no cotidiano, vou vivenciando experiências, remeto aquilo em determinado conhecimento. Na prova do Estado, por exemplo, os conhecimentos pedagógicos, acertei 15 de 20, nossa, maravilha. Acertei 15 de 20, só lembrando e refletindo as nossas aulas de sábado. Tinha autores que eu não conhecia, mas fui na lógica de tudo que temos estudado. Nesse e nos outros cursos que fez, enfim, aqui comigo. Legal, maravilha. Paguei para a Vânia escrever isso daí, é isso daí. Ainda digo mais, ela fez o caminho exatamente certo. Na prova, outra coisa, na prova, podem aparecer os nomes que forem. Josefino, Paulo Freire, sei que lá, qualquer nome, Anderson. Eles não te interessam. Todos estão neste campo. Paulo Piaget, Vygotsky, Valon, todos, com pitadas do Paulo Freire, todos. Os nomes não interessam, não interessa nome nenhum. Então você não precisa se assustar, ignora os nomes, mas leia. Lógico, faltam 2 meses para a prova, menos agora, um pouquinho. 2 meses para a prova, leia todo dia, leia um pouco. Para você, igual a professora aqui, de 20, 15, é isso que eu quero para ti. Mas para isso você tem que estudar todo dia, meia hora por dia, todo dia um pouquinho, estudar lentamente, ir entendendo isso, retomar essas apresentações lentamente, por isso acessa o Google Sala de Aula, metodologia ativa, seja ativo. Ensino híbrido, metodologia ativa. Não precisa decorar nenhum desses nomes, nem roteiro, nem storytelling, nem pedagogia baseada em problemas, nada disso. O que você precisa entender é que existe uma perspectiva de um estudante mais ativo, mais presente. E com esta presença, ele interfere. Se ele interfere, ele se sente mais parte. Se ele se sente mais parte, pertencente, ele vai aprender mais, melhor e eu diria assim, mais facilmente. Boa tarde. Obrigado.